matemática, se você não resolve questões, você pode ver o assunto muitas vezes e não vai dar certo. Tem que treinar. E treinar, né, com as questões do Enem. Como estamos estudando aí para o Enem, sempre quando você vai estudar para um determinado concurso ou prova, você tem que resolver provas daquela banca. Deixa eu aumentar o brilho aqui no meu computador um pouquinho. Minha garganta tá ruim. Pronto. Professor JB já deu, não foi aula de genética para vocês? Então, futuramente aí vamos ter um aulão. Matemática e biologia. Probabilidade aplicada à genética. Em breve. Mensagens. Pronto. A Amanda gostou da ideia aí, ó. Então vamos lá, galera. Já tô aqui com minhas anotações abertas. Slide aberto também. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos resolver algumas questões do Enem, logicamente, sobre o assunto de geometria plana, que foi o assunto visto lá na aula passada. Na aula passada a gente resolveu algumas questões, certo? Envolvendo geometria plana. Tinha duas questões do Enem, acho que foi duas. Só que essas daqui que eu coloquei agora, elas são um pouco mais complexas, certo? A gente não pode só fazer questão também no nível médio. Também temos que tentar fazer umas questões com um nível mais elevado. E algumas dessas questões envolvem mais de um assunto, certo? Como assim, professor? Um assunto que se relaciona muito com a geometria plana, por exemplo, são as equações, certo? Porque, por exemplo, muitas das questões não vai pedir para você calcular a área. Às vezes ela dá a área e pergunta qual o valor de um lado, por exemplo. Certo? Deixa eu colocar aqui um retângulo, né? O aluno, pessoa de fora, pode sim, Amanda, sem problemas. Pode divulgar para amigos, familiares, qualquer pessoa. Chama eles também, esse pessoal que você está perguntando de fora, né? Pode chamar eles para as aulas também, não tem problema não. O programa é para todos, hein? Procura atingir o máximo de pessoas, ajudar, né? Então, por exemplo, tenho esse retângulo aqui. E eu sei que o perímetro... Deixa eu colocar um quadrado, senão você vai complicar. Pronto. Um quadrado. Aí, olha só. Se eu disser que esse lado aqui é igual a x... E sabendo que o perímetro desse quadrado é igual a 16. Perímetro igual a 16. Qual vai ser então o valor de x? Certo? Sabendo que o perímetro é igual a 16, ou seja, a soma de todos os lados. Qual vai ser o valor de x? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, seria dizer que, como é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, todos os lados medem x. Ora, se o perímetro é a soma de todos os lados, qual é que vai ser aí o valor desse x? Então, a gente teria o seguinte, uma equação aqui do primeiro grau. Por quê, professor? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu teria que fazer x mais x mais x mais x.
x somado com ele mesmo 4 vezes, certo? Ou seja, isso é o mesmo que 4x. Então, teria que 4x seria igual a 16. Ó. Aí, olha só, a gente chegou numa equação aqui do primeiro grau. Relacionamos geometria com álgebra, certo? São dois assuntos da matemática que eles se relacionam muito, geometria e álgebra. Então, eu teria que x é igual a 16. Esse 4 ia passar dividindo, né, já que ele está multiplicando. Eu teria que x seria igual a 16 dividido por 4. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Edvanedi. Estou dando só uma introduçãozinha aqui na aula antes de começar mesmo as questões. Então, 16 dividido por 4, 4. Então, a gente encontrou que cada lado do quadrado aí é 4. Se eu fizer 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou seja, o perímetro, eu encontro 16. Certo? Então, algumas questões do Enem vão aparecer assim para vocês. Tem até um exemplo de um assim, que eu vou colocar hoje. Relacionando a geometria com a álgebra. Existem questões que vão perguntar somente qual tipo de figura é aquela. Existem questões que vão pedir para você encontrar a área, o perímetro, mas existem questões que envolvem também expressões assim. Então, vamos lá. Primeira questão está aqui, certo? Peguem aí papel e caneta, deixa o papel e caneta do ladinho de vocês. Quem estiver deitado na cama ou no sofá, procura uma mesa, um caderno para treinar agora as questões, tá bom? Então vamos lá, vou dar um tempinho para vocês resolverem, certo? Como sempre faço. Mas antes vou fazer a leitura aqui. Aí depois eu volto naquele mesmo jeito, anotando as informações aí mais importantes do texto. Então vamos lá, ó. Essa questão é do Enem de 2016, beleza? E ela diz o seguinte, ó. Para garantir a segurança, deixa eu colocar aqui só para vocês acompanhando aqui. Pronto. Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se, uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 metros. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de público. Respira e vai para a continuação da questão, que não acabou. Aí olha só, a pergunta: quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Letra A, 360. Letra B, 485. Letra C, 560. Letra D, 470 policiais. Ou letra E, 860 policiais. Então, pessoal, aqui é uma questão típica da nossa prova. Por quê? Uma questão extensa, com muitas informações. Só de a gente ler assim dá uma certa preguiça de querer ler de novo, né? Resolver a questão. Mas aí vocês vão ver que ela não é difícil, tá bom? Então, é uma questão que envolve geometria, certo? Porque alguém poderia dizer uma palavra-chave aí do texto que vai dizer que a questão é sobre geometria? Ou mais de uma palavra? Ele falou aí no texto, né?
o nome de uma figura plana, pessoal. Que foi qual? Metro quadrado. Olha só. Show, cara, isso aí. Às vezes tem um delay, né? Aí demora um pouquinho para chegar aí, mas é isso mesmo. Quadrado. E também falou sobre, já que falou quadrado, ó, falou também sobre área, certo? Então você já sabe que a questão é sobre geometria plana. Logicamente, como a nossa aula é sobre geometria plana, a questão seria, né, sobre este assunto. Mas vocês estão na sua prova lá, se deparando com a questão que fala sobre área, certo? Volume, e vai dizer o nome de alguma figura, você vai saber que é geometria. Então tentem resolver essa questão aí. Eu vou marcar aqui no meu cronômetro. Deixa eu pegar o celular aqui e colocar. Vou dar 5 minutos para vocês resolverem essa questão. 5 a 7 minutos, tá bom? Por favor, tentem resolver, certo? Não fiquem só esperando eu fazer a resolução, não. Enquanto eu vou pegar aqui uma garrafinha d'água, a minha já acabou. Vocês pensem um pouquinho. Se quiserem que eu passe, tá bom? Para outro slide, para vocês verem as respostas alternativas, só dizer. E qualquer dúvida também sobre alguma informação, se você tiver bugado em alguma parte e travado, certo? Alguma saída, vocês podem perguntar. Enem 2016, o primeiro Enem que eu fiz. Deu BO no áudio.
No meu? Não, não, é porque eu tô esperando vocês resolverem mesmo, mano. Estão escutando aí? Acho que sim, que eu tô caladinho mesmo. Oi, som. Só tá pegando com um fone de ouvido aqui que eu tenho, o meu computador. Sim, entendi. Pronto, então já aproveita aí, ainda tem tempo pra resolver. Essa é a questão. Já passaram 4 minutos só nesse tempinho. Pegue as suas informações no texto, pessoal. Aquelas informações onde aparecem números, certo? Vai sublinhando, anotando. Nessa questão aí, uma coisa vai implicar noutra, que outra coisa vai implicar noutra. Por isso que ela é um pouquinho grande. Quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, já adianta um pouquinho, né? Cinco minutos já se passaram. Olha aí, vamos treinar também o tempo, né? Para resolver cada questão. Pergunta. Alguém não está conseguindo fazer? Alguém parou em um determinado passo? Quem está conseguindo, diga aí alguma coisa para mim. Quero tentar ver onde vocês estão tendo mais dificuldade. Aí eu dou uma reforçadazinha nisso. Resumindo, o que a questão pede, ó, é a quantidade de policiais necessários no início desse evento. 6 minutos. Minha câmera ainda não funciona. E nada. Já vi tantos vídeos no YouTube pra tentar resolver isso e nada também. Levei um rapaz ali, ele ajeitou, mas depois ficou ruim de novo. Então, pessoal, já deu 7 minutos, tá bom? Vou parar aqui o tempo. Também não posso dar mais tempo, porque senão a gente vai ficar... É perder tempo, né? Então, vamos lá. Alguém que encontrou aí alguma resposta, alguma alternativa, acha que é alguma resposta dessas? A de amor, B de bola, C de Cristo, D de Deus, E de Espírito Santo. E aí? Opa. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a resolução da questão. Agora, muita atenção aí nesse passo. Resumindo tudo. A questão pede a quantidade de policiais necessários no início do evento, certo? Então vamos lá. Qual a primeira relação aqui de policiais? Onde é que aparece policiais aqui no meu texto? Olha só. O texto diz que para cada 200 pessoas, 2.000 pessoas, perdão, se faz necessária a presença de um policial. Ok? Então, dependendo da quantidade de pessoas, no caso 200, vai ser um policial. Se forem 200 ou 2.000. Se forem 4.000 pessoas, 2 policiais. 6.000 pessoas, 3 policiais e assim vai. Então, perceba que aqui a gente tem uma proporção, certo? Dobrando a quantidade de pessoas, eu vou dobrar também a quantidade policial.
policiais, certo? Então essa informação aqui é importante, eu já vou anotar. Vou colocar assim, ó, que para cada 200 pessoas, 2.000 pessoas, não sei porque eu tô querendo falar 200. 2.000 pessoas, Ave Maria. Se faz necessário um policial. Vou colocar assim, pessoas eu vou colocar aqui PE. Policial vou colocar só P. Beleza? Então, 2.000 pessoas, um policial. Aí olha só. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Certo? Então, essa aqui, pessoal, já é outra relação que eu tenho que anotar. Uma relação importante. 4 pessoas por metro quadrado de área. Ok? Então, lá no meu terreno, nesse espaço, né? 4 pessoas por metro quadrado de área. Isso aí é uma densidade, certo? A gente vê isso aí até em geografia. Certo? Densidade demográfica. Para calcular a densidade demográfica, você precisa pegar a quantidade de pessoas e dividir pela área daquele terreno. Certo? Você vai encontrar uma média de pessoas por um terreno em um determinado terreno. Então, olha só, 4 pessoas por metro quadrado. Vou anotar essa outra proporção aqui do lado. Deixa ela aqui, ó. Fazer em outra cor para não misturar com essa outra proporção. Tudo isso aí são dados da questão que a gente precisa encontrar, certo? Então, 4 pessoas. Deixa eu aumentar um pouquinho a espessura disso aqui. Por metro quadrado, ou seja, cada 1 metro quadrado vão ter 4 pessoas, beleza? Como é pessoas, eu vou colocar também PE. Não é Pernambuco não, tá bom? PE é pessoas. Aí vamos pro texto. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já ocupada equivale a 1 quadrado, com lados medindo 500 metros. Então, às 10 horas da manhã, ó, vou também anotar essa informação aqui. Às 10 horas da manhã, isso antes do início do evento, né? Que o evento vai ter início, ó, às 4 horas da tarde. Só que o pessoal já estava chegando mais cedo, né? De 10 horas da manhã, esse organizador do evento já verificou que a área de terreno ocupada equivalia a 1 quadrado com lados medindo 500. Então, vou fazer lá embaixo aqui, certo? Vou pegar um quadrado aqui. Sim, tá bom. Pronto. E a questão diz que o lado desse quadrado media 500 metros. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, o que é que vai ser? Ó, a gente tem que para cada metro quadrado de área eu vou ter 4 pessoas, não é isso? Então, às 10 da manhã, esse organizador já verificou que esse terreno ele vai ter uma capacidade de pessoas nesses 500 metros de um quadrado, certo? Então, aqui a gente vai calcular a área desse quadrado, pessoal. Certo? Como é que a gente vai calcular a área desse quadrado? Vamos lembrar aí do cálculo.
Como é que eu calculo a área de um quadrado, gente? A área vai ser igual a quanto? O lado do quadrado é 500 metros, certo? Como é que eu faço o cálculo da área de uma figura plana? No caso, um quadrado. Bora, pessoal. Vamos acordar. Lembra lá de como é que a gente faz, certo? Lembra lá do exemplo com a com a bandeja de ovos que eu coloquei. Quando eu quero saber a quantidade de ovos de uma bandeja, eu multiplico o quê? As linhas pelas colunas, um lado pelo outro, pessoal. Então, se eu quiser saber aqui qual é a área desse quadrado, ou seja, o preenchimento interno dessa figura, não é isso? A gente viu que a área é tudo isso aqui, ó. Beleza? Então, a gente precisa multiplicar um lado pelo outro. Então, a área do quadrado vai ser igual a 500 metros multiplicado por quanto? Por 500 metros também, ó. Porque se é um quadrado, todos os lados são iguais, né? Então, esse lado aqui também seria 500. Para saber a área, basta multiplicar um lado pelo outro. Certo? Então, quanto é que vai dar essa multiplicação aí? 500 vezes 500. Dica, ó. Multiplica apenas os números sem o zero. 5 vezes 5. Muito bom, Aline. Isso aí. 5 vezes 5, 25. E como eu tenho 4 zeros, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Show de bola, Aline. Então, olha só. A área desse quadrado aqui é igual a 250 mil metros quadrados. Certo? Por que metros quadrados, professor? Aqui a gente tinha 500 metros. E lá em cima também. Metros vezes metros dá metros quadrados. Show de bola. Então, olha só. Isso aqui, ó, foi em que hora do evento que isso ocorreu? Ó? Às 10 horas da manhã, certo? A gente viu, o organizador viu que a área de terreno já ocupada equivalia a um quadrado com lado de medindo 500 metros. Então, a gente sabe que a área desse terreno é igual, ó, a 250 mil, certo? Isso às 10 horas da manhã. Aí, olha só. Daqui a gente já pode fazer uma coisa. Nós sabemos o seguinte, ó. Que para cada 1 metro quadrado, nós vamos ter 4 pessoas, ó. Certo? Então, olha só. Se eu quiser saber a quantidade de pessoas que vai ter nessa área aqui, qual é o cálculo que eu tenho que fazer, galera? Tentem dizer aí para mim, por favor. Eu sei que a minha área é 250 mil metros quadrados. E o meu texto disse que para cada metro quadrado vão ter 4 pessoas. Qual a relação que esses dois números têm? Isso, Aline, muito bom. Vamos multiplicar, ó, 250 mil por 4. Certo? Você poderia montar uma regra de 3. Que no final das contas ia dar justamente essa multiplicação. Ó, mas pensa comigo. Se você tivesse aí 2 metros quadrados, você quiser saber a quantidade de pessoas, era só fazer 4 vezes 2, não é isso? Se em 1 metro quadrado tem 4 pessoas, em 2 metros quadrados seriam 2 vezes 4, que daria 8. 3 metros quadrados, era só multiplicar por 4 também.
daria 12. E assim vai. Então a gente precisa aí multiplicar 250 mil por 4, certo? Ah, professor, não consigo entender essa lógica que o senhor fez. Ó, então você poderia montar uma regra de 3. Se 4 pessoas ocupam 1 metro quadrado, então quantas pessoas vão ocupar 250 mil metros quadrados? Beleza? Aí olha só o que você ia ter. Quando você fizer essa multiplicação dos meios pelos extremos, você vai encontrar o seguinte, ó, que x seria igual a multiplicação, ó, de 250 mil por 4. Então, justamente é isso que está acontecendo. Basta pegar esses dois números e multiplicar. Então, vou fazer aqui embaixo a multiplicação. Lá no finalzinho aqui dessa folha. 250 mil vezes 4. E aí, quanto é que dá isso? 250 mil vezes 4. Olha aí, Helene já respondeu. Ó. Se eu for multiplicar isso aqui por 4, pessoal, esses zeros aí dão muito trabalho. Não precisa... Sim, você chegou até aí, né? Pronto, já foi um passo muito bom, certo? 25 vezes 4, ó, dá 100. Você multiplica só os números sem os zeros. E agora acrescenta os zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Meu número aí tem 6 zeros, portanto esse número é 1 milhão. Não é isso? Então vamos lá. Então eu tenho minha primeira informação agora, ó, que eu vou anotar aqui. Que às 10 horas, não é isso? A gente está calculando aí no momento lá do terreno. Às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, tínhamos um total de 1 milhão de pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola. Então, quem chegou até aí fez, deixa eu ver, 60% da questão. Vamos ver o restante agora. Então, olha só. Vamos lá para a questão. Às 10 horas da manhã eu já tinha 1 milhão de pessoas. Beleza? Porém, olha só. Nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120 mil pessoas por hora até o início do evento. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Ó? Saber quantas horas faltam para chegar até o horário do início do evento. Ora, se aqui a gente já fez esse cálculo, né? Isso foi às 10 horas da manhã e o evento vai começar às 4 horas da tarde. Quantas horas faltam até o início do evento? O evento, ó, ele vai começar às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde é o mesmo que 16 horas, né? Assim fica até melhor para a gente visualizar. Ó. Então, se esse cálculo que a gente fez aqui foi às 10 horas da manhã e o evento vai começar às 16 horas, ó, quantas horas faltam para chegar até 4 horas da tarde? Ó? 6. Show de bola. 6 horas. Certo?
Aí olha só, a questão diz que espera-se que o público aumente a uma taxa de 120 mil pessoas por hora até o início do evento. Então, quando for 11 horas da manhã, vão aumentar mais 120 mil, 12 horas mais 120 mil e assim por diante. Então, para a gente saber a quantidade de pessoas que vão aumentar, basta pegar esses 120 mil e multiplicar por quanto? Por 6, isso aí. Então, a gente vai pegar esses 120 mil e multiplicar por 6. Fazendo isso, eu vou saber a quantidade de pessoas que vão aumentar durante essas 6 horas que vão se passar. Fazendo isso aí, vezes 6 dá quanto? 6 vezes 120 mil. 12 vezes 6, ó, você faz só apenas a multiplicação 12 vezes 6, que aí você encontra 72. E a gente vai colocar agora os zeros, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Pronto. Esse é o valor, pessoal, que vai aumentar de pessoas lá do início em que a gente fez aquele cálculo, nas 10 horas, que a gente viu quantas pessoas tinham naquele quadrado, certo? Até o horário do início do evento. Aí agora vamos ter que fazer mais outro cálculo. Percebam que uma coisa está implicando na outra. Nós tínhamos que, lá no início, nas 10 horas, ó, nós tínhamos 1 milhão de pessoas. Não é isso? Passando-se 6 horas, vão aumentar mais 720 mil pessoas. Então, para a gente saber, pessoal, a quantidade total de pessoas que vai ter nesse evento, ó, basta somar esses dois valores que nós encontramos. 1 milhão mais 720 mil. Ok? Somando isso aí vai dar quanto? 1 milhão mais 720 mil. Dá 1 milhão 720 mil, né? Então, olha só, esse aí vai ser o total de pessoas no meu evento. 1 milhão 720 mil. Esse 1 milhão, vamos relembrar, foi a quantidade de pessoas que tinha naquele quadrado lá, certo? E esses 720 mil foi o valor que a gente encontrou em relação aqui. A quantidade de pessoas que iria aumentar a cada hora, até o início do evento. 6, 3, pronto. Esse aí é o meu número. Tudo certo? Então eu tenho o total de pessoas no meu evento, ó. Que corresponde a esse valor. Essa aí não é a minha resposta final. Por quê? Eu quero saber a quantidade de policiais necessários no início do evento, certo? Para garantir a segurança. Aí, qual é a outra informação que eu tinha anotado lá no início? Vou usar agora. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Foi a primeira relação que eu peguei aqui, ó. Olha só, eu vou utilizar ela agora, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo. 2.000 pessoas, para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. E agora, professor? A gente sabe, ó, que eu tenho quantas pessoas? 1 milhão 700 e... Deixa eu conferir lá embaixo. 1 milhão 720 mil. 1 milhão 720 mil pessoas. Então a gente vai montar aqui uma regra de 3, ó.
Se eu tenho 1.700.000 pessoas, quantos policiais serão necessários? Ó? E aí a gente monta a nossa regra de 3. Fazendo aqui a multiplicação dos meios pelos extremos, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter que x vezes 2.000 vai ser igual a 1.720.000 vezes 1. Então, na verdade, isso aqui vai dar o seguinte, pessoal. Eu vou ter x, ó, igual a 1.720.000 dividido por 2.000. Certo? Por que esse 2.000 está dividindo aqui, professor? Pelo seguinte fato. Ó. Deixa eu fazer um quadradinho aqui. Ó. Eu ia ter, né, 2.000x. Queria estar aqui, ó, 2.000. Ia ter 2.000x. Só que aí eu ia precisar passar esse 2.000, que é esse quadradinho que eu fiz aqui, ó. Ele está multiplicando, eu ia passar ele dividindo. Certo? Então, para eu economizar aqui um tempinho, não ter que escrever 2.000 aqui e depois escrever novamente o x e 1.720 milhões, 1.720.000. Então, já coloquei ele aqui direto, certo? Quando vocês vão resolvendo a regra de 3, vocês vão percebendo essas coisas. Sempre quem está multiplicando o x, ele vai ter que passar dividindo depois. Então, você já pode deixar ela aqui embaixo. Então, foi isso que eu fiz. Aí, olha só essa divisão. O que é que eu posso fazer com esses zeros aí? Que tem um em cima e embaixo. Cortar. Então, vamos cortar esses zeros aí. Um de cima com um de baixo, outro de cima com outro de baixo. 3 zeros em cima e 3 embaixo. Então, é só cortar. E agora eu tenho que x, ó. Deixa eu apagar isso aqui. O x vai ser igual a quanto? Ó? 1.720 dividido por 2. E quanto é que dá isso aí? – 1.720 dividido por 2. Qual é a metade de 1.720? E aí, alguém fez a divisão aí na calculadora, algum canto? Caso não tenha feito, eu posso fazer aqui, certo? Olha só, 1.720 dividido por 2. Não tem como dividir por 2, né? Porque é o número menor. Para dar uma resposta no valor inteiro, não tem como. Então, eu parto para o 17. 17 dividido por 2. Quanto é que é 17 dividido por 2? A gente tem que procurar o número, né, mais próximo. Se eu disser aqui 17 dividido por 2 é 9. 9 vezes 2 vai dar 18, então vai passar. Então aqui eu já sei que é 8. 8 vezes 2, 16. Ó, a Eliane já disse a resposta aí. Então, como ela já disse, eu já estou perto aqui de terminar, eu vou terminar rapidinho. Não, sem problemas, tem problema não fazendo na calculadora. Contanto que você saiba resolver isso aqui, certo? Na prova. Ó, 17 menos 16, 1. Vou descer o 2. Esse camarada aqui agora. 12 dividido por 2. 6. 6 vezes 2. Dá 12, né? Não vai sobrar resto na divisão. Quando eu fizer a subtração aqui, ó. Resto é 0. E aquele 0 que tá aqui, ó. Ele vem pra cá. 860. Então, a resposta aí, ó, pessoal, x é igual a 860.
Essa é a quantidade de policiais necessária para 1.720.000 pessoas, certo? Então a resposta correta, ó, é 860. Cadê o slide? Então a gente vai lá e marca a letra E de Espírito Santo. E a questão é grandinha, né, galera? Grande. Então ela é uma questão considerada média, certo? Porque não envolve assim cálculos ou saídas muito difíceis, mas ela é muito grande. Precisa fazer uma coisa e a gente fez o que primeiro? Primeira coisa que a gente fez na questão: calcular a área lá do quadrado, ver quantas pessoas tinham naquela área de quadrado. Depois ver quantas pessoas iriam chegar a cada hora, não é isso? Isso em relação ao horário que iria começar o evento. E depois fazer o cálculo lá da quantidade de policiais. Então é uma questão que não é difícil, mas tem muitas informações, isso mesmo, Helene. Muitas informações, muitos dados. Aí isso às vezes é um pouco cansativo. Certo? Mas aí anota as informações, ó. E você poderia já resolver direto algumas coisas sem precisar fazer regra de 3. Certo? Nessa última, por exemplo, eu fiz uma regra de 3. Peguei esse valor e montei uma regra de 3. Mas você poderia logo dividir, certo? Se eu quero saber a quantidade de policiais, eu sei que para cada policial são 2.000 pessoas, então era só dividir aquele valor por 2.000. Então vamos resolver mais um aqui, certo? Bora lá, foco. Nem 2016 também, ó. Bebam uma aguinha aí, tá bom, pessoal? E aquela questão que foi um pouco grande, cansativa, né? Essa daqui é um pouquinho menor, mais curta. Então vamos lá, ó. Um senhor, pai de 2 filhos, eu já vou anotar as informações já importantes, para ganhar tempo. Deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, certo? Um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, então essa aqui é a figura da direita, certo? É o meu terreno aí, que não tem um formato tão convencional. Esse terreno aqui da figura B agradou ao filho mais velho. Certo? E por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura, certo? Então aqui a gente tem nossa figura A, ó, em que o comprimento, que é essa parte aqui, ó, ela é 7 vezes maior do que a largura. Mas aí a questão, ó, não deu o valor dessa largura, certo? O comprimento é 7 vezes maior do que a largura. Então ele é, se a largura é x, ó, o comprimento é x mais 7, entendeu? Por isso que aparece essa expressão aí. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno. Tá certo, Edivaneide? Até a próxima aula, viu? Esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais a, B, C, D ou E. Então, olha só. A questão está pedindo, pessoal, qual é o valor desse comprimento
e dessa largura, certo? É isso aí que a gente vai ter que encontrar. Para encontrar isso, nós precisamos saber o que? Dessa informação que eu anotei aqui, ó, que as áreas, essas duas áreas são iguais, certo? Esse senhor, né, ele quis comprar 2 terrenos e as áreas desses 2 terrenos, cada terreno vai ser dado para um filho. As áreas têm que ser iguais. Os filhos não querem, ou esse pai não quis conflito, né, entre os filhos. Ele não quis dar um terreno com área maior do que a outra. Aí olha só, esse terreno aqui, ó, da figura B, a gente tem os valores, ó, dos lados dessa figura, de todos os lados. Então tem como a gente encontrar a área desse terreno, certo? Então tentem fazer essa questãozinha aí. 5 minutos também. Aí eu volto já já. Ó, perceba aí que a gente tem um retângulo na figura A e na figura B temos uma figura que a questão desse aqui não é um formato convencional. Vamos ver se vocês têm uma saída nessa questão aí, desenrola. Tempo esgotado. Alguém conseguiu alguma resposta? Teve alguma saída? Diga aí o que vocês fizeram. Caso alguém tenha conseguido fazer. O que pensou. Essa questãozinha aqui é bem interessante. Então olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui. Primeira informação que a questão deu. Que as áreas dessas duas figuras são iguais. Certo? Então já vou colocar aqui um símbolo de igual. E vamos tentar lembrar do que a questão está pedindo. Ela quer saber o valor, certo? Do x aqui. Desse lado do comprimento e da largura. Olha só, então eu vou anotar aqui, ó. Fazendo as minhas anotações. Vou colocar aqui a área da figura A. Ela é igual à área da figura B. Beleza? Isso aí foi o que a questão deu. Os dois terrenos têm área igual.
Aí, olha só. Qual é a área, pessoal, da figura A aqui? Opa. A figura A é um retângulo, não é isso? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Pessoal, então aí. A área do retângulo aqui, ó. Como é que eu calculo a área desse retângulo? A área do retângulo, pessoal, é base vezes altura. Largura vezes comprimento, ou comprimento vezes largura, certo? Então, para a gente saber a área desse camarada aqui, basta multiplicar um lado pelo outro. Então, a área do retângulo ó, vai ser um lado. Se um lado é x, ó, então você coloca aqui, ó. Deixa eu colocar assim que é melhor. Base vezes altura. Foi assim que a gente aprendeu, né? Pronto. Aí olha só. Um lado multiplicado pelo outro, galera. Quando você quiser calcular a área de uma figura, você pega um lado e multiplica pelo outro. Um lado lá é x. Então eu vou ter que fazer x vezes. E aqui eu vou colocar um parênteses. Por quê? Porque o outro lado é x mais 7, certo? Então eu vou ter que fazer x multiplicado por x mais 7. X vezes x mais 7. Quase isso, Aline. Não dá isso não. Ó, vamos lá ver quanto é que dá isso aqui. Aqui eu tenho que usar uma propriedade chamada distributiva. Ou carinhosamente apelidada de chuveirinho. Então eu tenho que fazer x vezes x e o resultado depois somar com x vezes 7. Primeiro, quanto é que é x vezes x? X vezes x? Não, 2x não. X mais x é 2x. Quando eu faço x vezes x, isso dá x elevado a um número aí, certo? Professor, é ao quadrado, né? Isso, ao quadrado. Quando é multiplicação, é como se você tivesse isso aqui, ó. X vezes x. Aqui você tem x elevado a 1 e x elevado a 1. Ó. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. 1 mais 1 dá 2. Certo? Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes x vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x elevado a 4 e assim vai. Agora, se fosse aí x mais x, aí daria 2x. Então, show de bola. X vezes... Faltou a voz agora. Ó. X vezes x dá x ao quadrado. E quanto é que é x mais x vezes 7? Eu sei que isso aqui vai dar positivo. Porque esse número, o x é positivo. E o 7 também, então mais vezes mais dá mais. E 7 vezes x, ó, dá 7x. Pronto. Essa é a expressão algébrica, pessoal, que representa a área desse retângulo, certo? Perceba que a gente não encontrou aqui um valor para a área desse retângulo. Por quê? Porque a gente não tinha os valores do lado deles. O valor de um lado era x e de outro era 7x. Tem que se atentar a isso aí, certo, Lina? Um assunto de matemática básica lá de trás. Às vezes confunde mesmo quando a gente... Às vezes não presta se atenta. Pronto.
Aí olha só, pessoal. A área da figura A é x ao quadrado mais 7x. Então a gente agora precisa calcular a área da figura B, certo? Aí vamos dar uma olhadinha aqui para ela. Perceba que a área da figura B, como é que a gente calcularia a área dessa figura aí? Me deem soluções. Primeira pergunta. Essa figura B aqui é alguma figura geométrica? É algum polígono? E aí, Eliane, essa figura aqui parece com qual polígono? Quadrado, círculo, triângulo, triângulo equilátero, retângulo. Triângulo. Esse aqui é um triângulo bem bonitinho. Será que isso aqui é um triângulo mesmo? Um triângulo pode ter isso aqui, ó. Essa figura aqui tem 1, 2, 3, 4 lados, ó. Porque aqui também tem um. Então ela não é um triângulo. E aí? Como é que a gente calcularia a área dessa figura aqui, se a gente não sabe que figura é essa? Ó, se fosse um triângulo, ele teria que vir aqui, fazer isso, para ser um triângulo bem bonitinho, não é isso? Ia ter que ter esse pedacinho aqui, ó. Certo? Então, olha só a dica que eu dou. Quando você não souber, não ter uma forma específica para calcular sua figura, tenta transformar sua figura em outras, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos pegar essa figura e transformar ela em dois triângulos, certo? Deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho mais reto. Deu para entender aí, Helena, o que eu fiz? Transformei essa figura em dois triângulos, ó. Eu vou ter um triângulo aqui e outro aqui, certo? Esse aqui, ó, tem lado 15 metros, altura 15 metros, comprimento 15 metros e vai ter essa diagonal aqui, que é a hipotenusa, né? Que é o outro lado. Aí esse outro triângulo aqui, ó, o da direita, o menor, ele vai ter 21 metros de altura, 3 de comprimento e a mesma linha aqui, que é a hipotenusa dele também, que é o maior lado, né, dele, é o mesmo lado do outro triângulo, certo? Então, olha só, para a gente calcular a área dessa figura toda aqui, a gente vai precisar calcular a área dessa aqui, que eu vou chamar de área 1, e essa aqui, área 2. Beleza? Então, para saber a área total dessa figura, eu vou somar essas duas áreas. Então, vamos calcular a área dessa primeira figura aqui, que é a 1, certo? Desse triângulo aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui separado, ó. Como é azul lá, né? Eu vou colocar aqui, área 1. Qual é a fórmula para cálculo de área de triângulo? Você lembra? Como é que eu calculo a área de um triângulo? Olha só, o meu triângulo é esse aqui, da figura 1, certo? A fórmula é a seguinte, ó. Base vezes altura dividido por 2. Isso, show de bola. Dividido por 2. Então, vamos calcular isso aqui, ó. Quem é a base aqui? Desse triângulo aqui, 1. 15 metros, não é isso? Ó? A base é onde está apoiado no chão, certo? Pensa dessa forma. Então, aqui eu tenho que B é igual a 15.
E eu vou multiplicar isso aí pela altura, certo? A altura, como eu já tinha explicado, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a base, certo? E aqui a questão até colocou, ó, isso aqui é um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, nossa altura aqui é 15 também, certo? Então, eu vou ter que fazer, para saber a área, eu faço 15 vezes 15. E vou dividir isso aí por 2, ó. Beleza? Aí pode usar a calculadora se quiser aí agora. Vão me ajudar aí. 15 vezes 15 dá... Quando eu fiz isso aí dá 200 e... alguma coisa. Minha net bugou. Eita, Amanda. Pronto, ainda bem que você retornou, Amanda. O pessoal saiu da aula hoje, me deixou sozinho com LN. Então vamos lá. 15 vezes 15 vai dar 10 vezes 10, 100, 5 vezes 5, 225. Confirem pra mim depois, ver se dá isso mesmo. Fiz aqui de cabeça. Eu acho que é isso mesmo, que quando dividir por 2 dá um número irracional. É isso aí. Pronto, ó, 225 dividido por 2. Essa vai ser a área daquele triangular. 225 dividido por 2, olha só quanto dá isso. A metade de 200 é 100 e a metade de 25 é 12,5. Certo? Então a metade de 225 vai ser igual a 112,5. Calcular a divisão por 2 é tranquilo, certo? Sempre você pega a metade, vai pegando a metade de cada número e somando, assim também você consegue encontrar. Então, olha só, a área desse primeiro triângulo é igual a 112,5, certo? Que é a área desse aqui, ó. Certo? Desse triângulo aqui. Beleza? Então, a área desse triângulo é 112,5. Agora, a gente precisa saber a área desse outro aqui, ó. Desse outro triângulo. O triângulo 2. Então, vamos calcular. Fazer aqui na esquerda, eu vou aproveitar esse espaço aqui. Área 2. A área do triângulo 2. Então, como é um triângulo, a gente tem a mesma forma, né? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base aqui? Qual é o valor da base? Olha só, tá aqui, ó. 3, né? Então, eu vou ter que fazer base vezes a altura, ou seja, 3 vezes 21, e depois dividir por 2. Então, a área do outro triângulo vai ser 3 vezes 21, dividido por 2, que dá... A Eline já calculou a multiplicação aí para mim, ó. O numerador vai dar 63, né? 3 vezes 21 dá 63, show de bola. E quanto é que é 63 dividido por 2? A metade de 60 é 30 e a metade de 3 é 1,5. 30 mais 1,5 dá justamente isso aí, ó, Eliane. Show de bola. Minha assistente aí, Eliane, a Amanda também ajudava, né? Às vezes, Amanda. Ajuda. Então, show de bola. 31,5. Certo? Então, a área daquele triângulo, você que a net caiu, Amanda, a gente tá fazendo o seguinte, ó. Nós queremos encontrar nessa questão o valor aqui, ó, do comprimento dessa figura A, certo? Do comprimento e da largura. Aí, ó, a questão disse que as duas áreas têm... as duas figuras têm área igual, certo? Então, eu encontrei primeiro aqui a área da figura
da primeira figura, que foi essa daqui, ó. Tá meio estranho assim, certo? Mas aí, ó, como eu já expliquei, como a gente não sabe o lado da figura, a gente encontra uma fórmula, certo? Para área, uma expressão algébrica. Então, a área da primeira figura, que é o retângulo, é essa aqui. Eu só fiz multiplicar um lado pelo outro. E agora eu tenho que isso é igual à área dessa figura B. Só que a figura B, ela não era uma figura convencional. Como assim, professor? Nós não conseguimos identificar aqui que ela era alguma figura específica, certo? Então a gente dividiu ela em dois triângulos. Então, para saber a área total dessa figura B, eu tenho que somar a área desse primeiro aqui com a área do segundo. Aí isso a gente já fez, ó, certo? Calculamos as duas áreas, a maior e a menor. Então agora eu vou somar esses dois valores e vou ter minha área da figura B, certo? Que dá quanto se eu somar? 144. Show de bola. Então a área da figura B, ó, é igual a 144. Certo? Então o 144 ia aparecer aqui. E aparecer aqui de novo, já que ele é a área da figura B e as duas áreas são iguais. Agora já estou olhando para a área do retângulo em relação à área da figura B, certo? Já estou olhando agora isso aqui, ó, que uma figura é igual a outra. A e B são iguais. Que lá na questão é o terreno, né? Que eu estou falando figuras, mas é os terrenos. Então, olha só. Eu vou ter isso aqui, ó, pessoal. E eu quero descobrir qual é o valor do x, certo? Isso aqui, qual é o nome desse assunto aqui matemático? X ao quadrado mais 7x. Equação do primeiro grau ou do segundo grau? Do segundo, show de bola. Então, olha só. Na equação do segundo grau, a gente tem que encontrar, né? Precisa encontrar o valor do x. Mas antes, a gente precisa deixar essa equação na forma convencional, né? Sempre na equação do segundo grau, a gente tem nossa expressão lá igual a zero, certo? Então, eu tenho que fazer isso aqui. Esse 144, ele vai vir para esse lado aqui, negativo. Isso, vamos. LN, show de bola. 144 menos 144, né, já que ele era positivo. E isso vai ser igual a zero, né? Do outro lado não vai ficar nada. Então, isso aqui é igual a zero. Então, esta criança aqui, ó. Este camarada é nossa equação do segundo grau, ó. Nós queremos encontrar o valor desse x, não é isso? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui essa equação do segundo grau. Encontrando o valor de x, vou matar minha questão, certo? Que é justamente o que eu quero saber aqui, ó. O valor desse lado e desse. Então, vamos lá. Vou resolver isso aí pela fórmula do titio Bhaskara, certo? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Olha, a Amanda disse que acertou. Já resolveu, foi, Amanda? Ajude nós aqui então, devagarzinho. Sobre 2 vezes a. Show de bola? Então vamos encontrar primeiro aqui o valor do delta. Delta, a gente sabe que o delta é igual a b ao quadrado. Essas formas aí, ó, vocês precisam lembrar, certo? Tem cheirinho de nono ano essas formas. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Sim, você pensou em Bhaskara. Existem some-produto também para encontrar as x1 e x2, né, que são os zeros as raízes da equação. Mas por Bhaskara é mais tranquilozinho. Então vamos lá. B ao quadrado. Anotem aí para mim. Vão dizendo aí no chat. Para não ter que ficar subindo. Qual é o valor do coeficiente A aqui dessa equação do primeiro grau? O valor de A aqui. Coloca assim, A igual a tal valor, certo? Coeficiente A é o número que multiplica o x aqui, ó, o x ao quadrado. Qual é o número que aparece aqui? Quando não tem o um número aqui, galera, multiplicando o x, que número é esse? Ele está de certa forma oculto, né, aqui. Olha só, o número que está aqui, pessoal, é 1, certo? O valor de A é 1. Então coloca aí no chat. A igual a 1. Eliane já colocou tudo de uma vez. A igual a 1, B igual a 7 e C igual a menos 144. Show de bola, Eliane. Então já vamos... Vou anotar essa informação aí, ó. Vou fazer aqui sem olhar lá para cima, então. Então a gente teria B ao quadrado. B é 7, né? Então seria 7 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49. Caso alguém não tenha entendido, tá bom que eu fiz, pode falar, eu já fiz um pouco direto. Eu ia colocar aqui, ó, já que B é 7, né? Eu ia colocar 7 ao quadrado, que é 49. Então já coloquei a resposta. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. E C é igual a menos 144. Esqueci de colocar o sinal. 144. Show? Então o delta vai ser igual a 49. A isso aqui, ó. Essa multiplicação todinha. Menos 4 vezes 1, menos 144. Isso aqui vai dar positivo ou negativo? O que é que vocês acham? Vamos fazer o jogo de sinal aqui, ó. Quando tem multiplicação, a gente faz o jogo de sinal. Menos multiplicar, menos vezes mais vai dar menos. E menos vezes menos dá mais, ó. Certo? Então isso aqui vai dar positivo. E agora, quanto é 144 vezes 4? Né? Que 4 vezes 1 vai dar 4. Quanto é 144 vezes 4? Usando os cálculos que vocês sabem fazer. Mas vamos ganhar um tempinho. Isso aí vai dar 576, certo? E agora, ó, o delta vai ser igual a 576 mais 49. Que isso aí dá, ó, 625. Quando você chegar aqui no delta e encontrar um número que tem raiz quadrada exata, já fique feliz, cara aluno. Corra pro abraço, porque essa questão aí tá no caminho certo. Se o delta vai ter uma raiz exata, então é porque você está no caminho certo. Então olha só, o valor 615. Não. Qualquer coisa, se não souber o valor da raiz quadrada na prova, fatora o teu número, tá? Pega 625, faz a fatoração. Vamos fazer aqui. Isso aqui não dá para dividir por 2, porque não é par. Daria para dividir por 3? 5, 6, 7. 7 com 6 dá 13. 13
1 mais 3, 4. Não dá para dividir por 3. Teria que dividir por 5. Certo? 625 dividido por 5, eu acho que dá 125. Isso, ó, 125. Quando você dividir isso por 5 novamente, 125 dividido por 5, você encontra 25, olha só. Isso. Aí dividido por 5 novamente, vai dar 5. E aqui por 5 de novo, que dá 1. Pronto. Então, 625 é igual a 5 elevado a 4. Certo? Como a gente quer saber a raiz quadrada de 625, olha só o que a gente faz. Eu escrevo assim, eu não escrevo 5 ao quadrado. Eu escrevo 5 elevado a 4. Eu escrevo 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como eu quero saber a raiz disso, esse número aqui, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é 625, certo? Então, se eu quero saber a raiz disso, coloco dentro da raiz. Aí, quem tem expoente igual a 2, ó, ele corta, certo? E dá justamente só o que sobra. 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Isso aí. Então, essa é a forma de você encontrar a raiz, caso você não lembre, certo? Tenta agrupar seus números em potências de 2 para você poder cortar esse expoente com o expoente da raiz, que aqui também não é 2, né? Por isso que a gente corta. Então, vou apagar aqui. Para eu encontrar o meu x, certo? Vamos lá encontrar esse x. Bora lá. Então, eu vou ter que o x vai ser igual a menos b. E a gente tem aqui no chat que b é igual a 7, não é isso? Exato. Então, menos 7 mais ou menos a raiz de 625. E a gente já encontrou que a raiz de 625 é igual a 25. Dividido por 2 vezes a. E a é igual a 1, não é isso? 2 vezes 1 vai dar 2. Então, já encontrei aí, ó, nossa fórmula final. Agora eu vou encontrar quem? x1 e x2. Por quê? Porque minha equação do segundo grau pode ter duas soluções, né? Então, x1 vai ser igual a menos 7 mais 25 sobre 2. Estou usando aqui o sinal positivo do mais ou menos, certo? Aí vamos lá. Quanto é que é menos 7 mais 25? Menos 7 mais 25. Você tem 25 reais e está com uma dívida de 7 reais. Caso você pague sua dívida, com quantos reais você vai ficar? Uma forma de pensar nessas subtrações e adições de números inteiros. Ou outra forma é fazer o quê? Quando os sinais são diferentes, a gente subtrai os números e conserva o sinal do maior, certo? Então, 25 menos 7 mais 25, isso vai dar 18, certo? 18 dividido por 2 dá quanto? Vou colocar aqui em cima. 18 dividido por 2 dá 9. Isso. Então, olha só. Esse é o valor do x1. Qual vai ser o valor aqui do x2? Vamos ver. Eu ia ter menos 7 menos 25.
dividido por 2. Menos 7 e menos 25, pessoal. Isso aqui vai dar um número positivo ou um número negativo? Menos 7 e menos 25. Sinais iguais, a gente soma, né, os números. Então, isso aqui é dar 32. Quando é sinal igual, a gente repete o sinal, não é isso? Imagina que você está devendo R$ 25 para o seu tio e R$ 7 para sua tia. Então, você vai estar no total devendo R$ 32. Isso aqui, ó, ia dar quanto? Menos 16. Aí, olha só uma dica. Muito importante. Quando você estiver, tá devendo manhã, rapaz, Amanda, pague sua mãe. Ai, ai. Engraçado é que quando a mãe da pessoa tá devendo a gente, né? Eu não cobro não, não tenho coragem não. O meu pai tá devendo, não cobro também não. Aí olha só, sempre que você, pessoal, vocês, né, tiverem resolvendo uma questão e vocês encontrarem um número negativo, certo? Em relação a uma medida, certo? Aqui a gente tá querendo saber o valor. Quem tá ligando pra mim, meu Deus? Quer ver se é trote? Michael? Alô, quem está falando? Pera aí, Márcio, eu falo já, tô em aula. Vixe, foi mal. Falo já. Tá, valeu. Pronto, aí olha só. Quando você tiver encontrar... Rapaz, a Amanda cobra a mãe. Um valor negativo assim, ó, então você não vai usar ele. Por quê, professor? Não existe medida negativa, certo? Lembra disso. Não existe medida negativa. Não tem como você calcular menos 2 metros, certo? Quanto é menos 2 metros? Não existe esse termo negativo para medida, ok? Se você for cavar... Uma vez um aluno disse assim para mim, professor, mas aí valores negativos são abaixo de zero. E se eu cavar um buraco? Não vai ser um número negativo não? Eu disse, não. Você vai medir, vai dar 1 metro, 2 metros, não tem como ser um valor negativo. Certo? Então esse valor aqui que a gente encontrou, menos 16, a gente não utiliza, tá bom? Então eu só vou trabalhar agora com esse camarada aqui, que é o 9. Ó. X é igual a 9, tá bom, pessoal? X é igual a 9. Então, veja bem. X é igual a 9. Então, esse lado aqui é 9. Certo? Já que ele mede X. E o outro lado é 7 metros maior. Se esse lado é 9 e esse aqui é 9 mais 7, quanto vai valer esse lado aqui? Que é o comprimento. A largura a gente já encontrou, que é 9. E quanto é o comprimento? 9 mais 7. Que dá quanto? 16. Então, olha só a nossa resposta. Correta é 9 e 16. Letra B de bola. Show? E aí, gostaram da questão, Amanda e Aline? Amanda cobra a mãe, rapaz. E quando a pessoa vai emprestar, a pessoa se sente a última bolacha do pacote, né? Dando dinheiro pros pais. Sim, quando tem alguém explicando, fica mais fácil, né? Mas eu acredito que vocês conseguem, pessoal, resolver essas questões. Só tentar parar um pouquinho, pensar. Se não der certo, pula para outra questão e assim vai. Mas, ó, tenta anotar essas informações, ó. A área das figuras eram iguais. Mas como é que danado eu vou saber o lado dessa figura? Não tem como saber, né, o valor de x. Mas aí como isso aqui vai dar um número,
porque só tem números aqui, não tem nenhum x, nada disso. Então você vai ter uma equação, x igual a alguma coisa. Então você consegue encontrar o valor do x. Ah, tem que prestar conta, é verdade. Pronto, é igual tipo meu pai, eu tenho uma banca de apostas, sabe? Aí meu pai às vezes faz umas apostas. Esse dinheiro que ele faz de aposta eu tenho que dar a outra pessoa depois, que é o gerente. Aí não tem como mesmo não, tem que pedir. Realmente eu aprendo só vendo alguém explicar. Peguem questões, galera, do Enem e vão tentando resolver. Certo? Vão tentando resolver e manda pra mim lá no Telegram, no WhatsApp. E assim que você melhora a sua nota de matemática, só pegando questão e resolvendo. Tem no YouTube também muitas questões com resolução, tem muitas questões com explicação. Agora, o intuito da aula aqui, né, professor e tal, do Procem, é que o pessoal traga as dúvidas e vocês interajam com a aula. Muita gente às vezes fica só, nem fala no chat, né, vocês percebem, tem uns colegas de vocês que nem falam no chat. Então é como se eles estivessem vendo uma aula no YouTube gravada. Quando você interage, você pergunta, aí sim tem uma diferença. Então deixa eu só parar a gravação aqui, não saiam agora não, tá bom? Eu já terminei a aula. Só dar uma pausa.